3, 2, 1, bora gravar, hein, galera? Bastidores do São Paulo, né? Um dia triste aí pro torcedor tricolor, né? Que tá, né, bastante frustrado pelo fato do Marcos Leonardo não ter fechado, né, a tentativa que o São Paulo fez com o Al Hilal. Vou trazer detalhes do São Paulo daqui para frente, quem pode sair, tem jogador que está de saída, será que chega mais alguém? Quem está chegando? Enfim, vou trazer esses detalhes para fazer um apanhadão do São Paulo para você ficar bem informado e para você ficar bem informada também, beleza? E vou falar também sobre o William chegando, o jogador brasileiro que mais, né, tem história na Premier League, vai chegar no Grêmio, tá tudo certo, ele assina o contrato nos próximos dias. Trago detalhes e bastidores também para vocês, mas antes se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, informações, bastidores, mercado, mundo da bola para vocês aqui. E tem também cupom da Centauro, hein, galera? Hernan10 é a boa, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro, QR Code na tela, link na descrição do vídeo, beleza? Bom, Marcos Leonardo, viraram a página, não deu certo. São Paulo tentou até o último minuto, por mais que muita gente traga informação de que não houve reuniões de madrugada, eu vi muita gente ironizando, falando, não teve uma reunião de madrugada. Imagina que os caras do Al Hilal iam ficar acordados até de madrugada para se reunir com o São Paulo. Primeiro assim, ó, eu quero dizer o seguinte, se você não acredita na informação, não precisa vir aqui, né? Simplesmente consome aquilo que você quiser, consome quem você quiser, acredita em quem você quiser. Então assim, dito isso, São Paulo se reuniu até a noite. Ah, mas os caras do Al Hilal ficaram de madrugada? Ficaram. Sabe por quê? Porque o Marcos Leonardo é um ativo de 40 milhões de euros e o jogador, todo o time do Al Hilal, toda a direção do Al Hilal sabia que ele queria se transferir para o São Paulo. Então, para você atender um ativo de 40 milhões de euros, você tem que madrugar, né? Você tem que trabalhar com um fuso horário diferente. Então, sim, teve reunião, sim. No CT as pessoas estavam interligadas em videochamada. O staff do jogador não estava no Brasil, o staff do jogador estava em Riad. Então, assim, a diretoria do São Paulo estava no CT até tarde, sim. Acredite você ou não, tá? Então assim, para começar, foi isso. A última tentativa, a última resposta foi: o São Paulo teria que pagar para ter o Marcos Leonardo. E o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo vive quase que um colapso financeiro e não tinha como pagar a transfer na questão do Marcos Leonardo. A questão dos salários. O São Paulo pagaria sim um valor, mas um valor dentro daquilo que o São Paulo tem como teto. E o Marcos Leonardo chegou até a abrir mão de algumas situações. E assim, para quem gosta de ironizar, falar, como é que vocês caem nessa conversa que o jogador quer abrir mão? Abriu mão, sim. O jogador se colocou à disposição em algumas questões financeiras. Então, assim, era uma negociação que estava, sim, muito bem encaminhada. Sim, havia um fechamento de negócio entre o jogador e o clube. O Al Hilal dificultou a parada, certo? Dito isso, São Paulo vira essa página e agora olha para frente. Tem Rigoni chegando, Rigoni já apresentado, já anunciado, melhor dizendo, fica num contrato até o final do ano e depois o São Paulo vai renovar num contrato definitivo. O Rigoni fez aí, né? Vamos falar de jogador que abriu mão. Rigoni abriu mão de muita coisa que recebia, principalmente na questão salarial, para poder fechar com o São Paulo. Crespo ligou para ele, ele tinha muito desejo de voltar. Quando o Rigoni sai, o Rigoni ele fica muito frustrado de estar em fase ruim e gostaria de um dia voltar e sentir o calor da torcida. Então assim, foi uma negociação que se arrastou durante uns 15 dias, ela ficou muito fria durante um momento e aí depois voltou a esquentar nos últimos dias e ontem à tarde, né, foram horas fundamentais para o fechamento, tanto que o São Paulo anuncia rapidamente o Emiliano Rigoni e é isso. E agora o São Paulo observa o mercado, sempre tem uma possibilidade de observar o mercado se você tiver ali oportunidades. Então é isso que o São Paulo vai fazer, é isso que o São Paulo vai trabalhar. Patrick Lanza está de saída, vai para um time do Chipre, né? O time que inclusive é do Davi Luiz, um empréstimo, né? Com opção de compra ou com uma obrigação de compra batendo metas, o time do Chipre comprando 50% do jogador por 2 milhões de euros. E pelo empréstimo o time paga 200 mil euros. Então é uma grana que está entrando aí de um jogador que
vamos combinar, não teve desempenho bom, não teve oportunidades, poucas é bem verdade, mas é um jogador que não mostrou muito. Ah, mas é um jogador de seleção de base e tal, mas no São Paulo ele não estava conseguindo jogar. Então o empréstimo é uma boa possibilidade para o jogador se desenvolver, né, num outro tipo de mercado. Então o São Paulo está ajustando os documentos finais aí para poder fechar essa parada. E o Crespo vai ter que se virar com o que tem no elenco, recebendo evidentemente o Rigoni. Não é um jogador camisa 9, como seria o Marcos Leonardo, mas vai ter que ajudar ali, ajeitar ali, melhor dizendo, vai ter que achar opções para poder acertar o time do São Paulo. Vem aí Libertadores, vem aí Brasileirão, o time está se representando inclusive hoje para a sequência desse Campeonato Brasileiro e também, obviamente, da Libertadores da América, certo? Vou falar rapidinho aqui para fechar do William, chegando nos próximos dias em Porto Alegre. O jogador estava livre no mercado quando terminou o contrato com o Fulham da Inglaterra. Haviam outras possibilidades do jogador estar, né, na própria Inglaterra e no futebol europeu, mas o Grêmio apresentou um projeto para ele, esportivo, um projeto salarial, 2 anos de contrato. Na verdade é até o fim de 2026, com possibilidade de renovação de mais um ano de contrato. O que vai ser o presidente, né, Marcelo Marques, né, o homem forte hoje, o homem da grana no Grêmio, apresentou esse projeto, o William gostou e topou vir, conversou com a família também vê Porto Alegre como uma cidade muito boa de se morar, uma cidade para as filhas estudarem, se desenvolverem e tal, e ele jogar no Grêmio, vestir a camisa do Grêmio. O William, que é formado no Corinthians, tem uma história no Corinthians, retornou ao Corinthians, não foi uma passagem boa na questão pessoal, ali teve alguns problemas, acabou voltando à Inglaterra, mas seleção brasileira, Copa do Mundo. O William é um jogador que tem um nome muito expressivo dentro da Premier League, jogou em clubes por lá, tem uma história no Chelsea, a última passagem pelo Fulham também, ele é um jogador que foi muito querido pelo torcedor e agora ele chega no Grêmio para esse desafio de tentar fazer o Grêmio melhorar o seu rendimento dentro de campo, num projeto que eu repito, que foi apresentado para ele, que não é para agora, não é para salvar o time agora, é um projeto mais a longo prazo, com o investimento que o Grêmio agora tem. Certo? Não esquece de se inscrever no canal, galera, ativar as notificações e é nóis, tamo juntasso.